Bora fazer a análise da pintura da semana aqui no ateliê. É uma natureza morta, uma composição de natureza morta, então são objetos que não se mexem em móveis. E o barato dessa composição aqui é a luz. Então, desde o começo, eu salvei essa luz aqui, tá quase o branco do papel, o desenho tá aqui embaixo. E essa luz aqui. Reparem que nem toda luz ela é o branco do papel. Então aqui eu tenho tecido bem estourado, então aqui eu deixei o branco do papel, mas na caveira aqui também é iluminado, mas se eu deixar isso aqui branco, eu não consigo trazer esse volume da caveira. Então aqui a gente tem um amarelinho por baixo, que foram as primeiras camadas que eu fiz. Então aqui também está estourado, deixei o branco do papel, mas eu sempre gosto de dar uma molhadinha. Essa sombra aqui eu fiz numa das sessões passadas e hoje eu joguei a textura aqui por cima. É importante você deixar a sombra lisa, homogênea, e a textura ela vai dentro da sombra. Então eu tenho que planejar essa pintura para que essa sombra ela não fique cutucada, porque luz e sombra não tem textura. O que tem textura é essa madeira aqui atrás. Joguei essa textura aqui, depois vou mexer um pouquinho. Essa composição também ela está dividida entre quentes e frios. Eu vou ter uma área aqui mais laranja, mais quente da luz, e a sombra ela vai estar mais arroxeada, mais fria. Então, inclusive aqui nessa profundidade, eu joguei um pouquinho de pincelada azul para dar essa esfriada. Então a gente sempre na pintura vai ter cores quentes, cores frias. É importante fazer esse planejamento. Outra coisa importante na sua aquarela é cuidar desses contrastes entre elementos escuros e elementos claros. Para essa caveira dar a impressão que está saindo aqui para frente, né, essa impressão de que ela está próxima a mim, para afundar o fundo, eu tenho que fazer ele um pouquinho mais escuro. Então, esse tom aqui, um pouquinho mais escuro que esse, e aqui embaixo também, essa sombra projetada, para dar a impressão de que essa dentadura da caveira, ela avança na pintura. Então, esse controle de claro e escuro é importante. Mesma coisa aqui. Para esse tecido, dessa impressão de que eu tenho essa curvinha para frente, eu tenho o escuro lá atrás. Vou ir um pouquinho aqui para longe para a gente entender essa estrutura. Lembra sempre que o papel não tem profundidade. A gente vai conseguir essa profundidade utilizando a base da pintura para construir a nossa aquarela. É um trabalho que é simples, mas não é fácil. Porque se eu não tiver a paciência de fazer o planejamento da aquarela como deve ser feito, trabalhando sempre do claro para o escuro, eu corro o risco de começar a minha pintura já fazendo esse olho escuro e fazendo os dentes, colocando detalhes. Então, eu preciso segurar a emoção para que isso não aconteça. Então, a mesma coisa aqui, ó. Para fazer esse efeito do tecido, dos fiapos, eu não posso fazer esse escuro tão cedo. Então, eu pinto primeiro tudo claro e depois eu vou recortar com essas pinceladas escuras. A gente vai terminar essa pintura, acho que faltam poucos detalhes para não ficar cutucando muito. Então, acho que vou escurecer aqui embaixo um pouquinho, trabalhar um pouquinho a textura do livro, que tem uma texturinha ali, e talvez mexer um pouquinho nesse tecido ainda, mas como ele não é o principal, estou tomando cuidado para não cutucar muito esse tecido e ele perder essa leveza. Se você quer aprender a pintar aquarelas como um artista, planejando suas próprias aquarelas e executando, vai lá no link da bio, que tem uma aula de introdução para você assistir. Um beijo e até a próxima!